Prazer, meu nome é Carolina Ferreira, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS, dentro do Data Lab. Comigo aqui hoje estão o Wagner e o Gustavo também, eles são do time da PicPay, eles vieram contar um pouco da história de vocês, deles, né, no caso. E eles vão contar, na primeira parte da apresentação, que eu esqueci de pegar o passador, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, né, que inclusive eles utilizam na arquitetura. E aí, na segunda parte da apresentação, eles vão contar um pouco sobre a história, né, da PicPay nesse mundo de real-time. Antes da gente começar, é legal a gente falar de alguns desafios, né? E até porque a gente trouxe essa sessão hoje. Antes da gente começar, então, eu queria conhecer um pouco de vocês. Alguém aqui é da área de dados? Analytics, sei lá, coisas relacionadas? Legal, bastante gente. Quem que aqui é da área, sei lá, de desenvolvimento, engenharia de software? Caraca, legal. Bastante gente. Como vocês podem ver ali, né, quer dizer, aqui, como é que vocês podem ver aqui, tem bastante, não tem só pessoas de dados aqui hoje, né, tem pessoas ali da engenharia também, que vão explicar um pouco da história da PicPay. Bom, antes da gente começar a falar de streaming, falar de real time, é legal a gente parar para pensar o porquê que a gente está falando disso hoje, né? Tudo que a gente tem aí no nosso bolso, desde a interação de nós assim, com o aplicativo, a gente está gerando dados. Dados que estão sendo coletados, sei lá, pela sua operadora de telefone, está sendo coletado pelo próprio sistema operacional ali, né, do celular, para manter o seu celular saudável, né, para você usar. E as empresas têm tomado cada vez mais decisões baseadas em dados, né? O que a gente fala de ser data-driven. Mas os dados, tem dados que não são produzidos ao mesmo tempo que um outro, né? Quem já tomou alguma decisão hoje? Sei lá, acordei, vou vir para o Summit. Eu tomei essa decisão de vir aqui hoje, né? E para tomar decisões, a gente coleta esses dados. Então, por exemplo, eu preciso comprar sabão em pó. Por que eu preciso comprar sabão em pó? Porque acabou o sabão em pó. Eu tenho um data point ali que o sabão em pó, né? Eu tenho um dado ali que meu sabão em pó acabou. Vamos pensar numa coisa que está acontecendo agora. Nossa, eu preciso esperar o meu carro ali do aplicativo. Quanto tempo será que eu vou levar para isso? Eu estou entrando ali no aplicativo, vejo ele, putz, eu sei que vai levar mais tempo. Será que não é melhor eu ir de metrô? Essa informação, eu preciso dela o mais rápido possível ali para eu conseguir, né, ter a ação e poder tomar decisões. E aí, a informação, o dado, ele pode ser produzido, né, em diferentes tempos. Quando a gente tem um dado um pouco mais histórico, né, eu tenho dados ali sendo produzidos meses, dias, geralmente eu tomo decisões mais do que a gente fala do business intelligence, né? Eu tomo decisões com um olhar assim mais do que aconteceu no passado, né? Qual que foi o meu histórico? Sei lá, eu vou abrir uma empresa, será que eu preciso abrir uma filial numa determinada cidade? Será que eu tenho, sei lá, demanda de vendas para abrir a filial lá? Mas existem essas informações que são produzidas com mais frequência, né? O que a gente fala do real time. Informações que eu preciso dia por dia, a cada hora, informações às vezes que eu preciso em segundos, informações que às vezes eu preciso em poucos minutos. E aí, esse tipo de informação, geralmente, eu preciso, né, esse tipo de dado, geralmente eu preciso para tomar decisões mais críticas, ou para bem prevenir de alguma coisa, né, ser uma informação preventiva, e aí eu preciso saber naquele determinado momento, né, sei lá, tá tendo engarrafamento lá na Marginal, putz, eu não vou pegar esse engarrafamento, posso ir por outro lugar. Então, eu estou sendo preventiva. E aí existem outras informações ali na casa de segundos que eu posso... Acabou de acontecer. E aí eu posso tomar alguma reação, né? Eu posso tomar alguma remediação para corrigir aquilo. Um exemplo, até o exemplo puxando aqui da história dos meninos, eu tenho, por exemplo, transações financeiras que acontecem. Aconteceu ali uma fraude. Será que eu preciso avisar alguém? Será que eu preciso tomar alguma ação em cima disso, né? Então, o tempo como os dados são coletados, ou o tempo que acabou de acontecer alguma coisa, eu coletar esse dado e fazer alguma coisa, isso importa bastante, né? E isso pode impactar no valor que eu tenho ali, da decisão para o meu negócio. Mas como é que a gente coleta, né? Não é uma tarefa fácil coletar dados, principalmente dados em tempo real, ou dados próximos ao tempo real, né? Para isso, a gente utiliza hoje muito uma arquitetura, né? Um padrão de arquitetura que são os streamings. O que é um streaming, né? Primeiro de tudo. O streaming, ele imagina como se fosse, eu falo um cano, né? Mas imagina como se fosse um lugar. Esse lugar, eu consigo colocar todo tipo de informação ali dentro.
Eu consigo colocar um monte de informação, ter várias pessoas colocando informações ao mesmo tempo, que a gente chama de produtores, e várias pessoas consumindo também essa informação ao mesmo tempo. A proposta é sem baixa latência, né, para conseguir ter essa informação mais rápido. Não só para o real time, né, mas o streaming é bastante utilizado em arquiteturas distribuídas, né? Sei lá, eu tenho vários microserviços, eu tenho várias coisas, né? Não precisam ser microserviços produzindo informação e eu coloco ali. Então o streaming, ele é muito utilizado, né, para a captura desses dados em tempo real. Mas nem tudo são flores. Tem dificuldade, né? Existem desafios hoje nessa área de streaming, que é principalmente a parte da manutenção, né? Antes de eu colocar meu streaming para funcionar, como que eu vou configurar ele? Será que eu tenho que subir máquina para configurar meu streaming? Na maior parte das vezes, a parte do streaming ali, eu tenho que subir um cluster com várias máquinas, e isso acaba, como é que fala? Eu tenho um grande trabalho antes, né, para fazer o setup, né, dessa arquitetura. E aí, durante o processo, eu tenho que fazer a manutenção, né? Não só me preocupar em gerir os dados, processar os dados que estão ali, mas será que meu cluster está saudável? Será que se ele falhar, ele vai conseguir voltar sozinho? Então, um dos grandes desafios hoje é manter essa estrutura, né, do streaming saudável para que eu consiga, né? Saudável que eu digo, na parte de escalabilidade, na parte de alta disponibilidade e até interação ali com a minha aplicação. Como a AWS consegue ajudar vocês nestes desafios, né? A gente vai falar de alguns serviços hoje que eles são, na maior parte, ali gerenciados. Então, boa parte dessas operações que você teria que fazer são gerenciadas. Então, a parte de alta disponibilidade, criptografia, a gente vai comentar de alguns daqui a pouco. E o objetivo é ser fácil de usar. Para quê? Para que você se foque ali na sua aplicação, foque em gerir o dado, foque em produzir o dado e consumir e analisar ele para produzir esses insights, seja ali na casa de segundos, seja na casa de minutos, seja na casa de tempo que você precisar, né? A gente está falando do real time. E a proposta é ser elástico também, né? Que você consiga escalar conforme for necessário. Se você tem uma arquitetura ou um workload pequenininho hoje, beleza, eu consigo fazer isso. Se ele crescer lá para o futuro, no futuro eu consigo escalar também. E também integrado com outros serviços de analytics também dentro da AWS, que podem te ajudar ali para futuros objetivos. Vamos começar a falar do primeiro deles, que é a família do Kinesis Data Streams. Vocês vão ver que eu vou falar bastante esse nome hoje, porque tem bastante serviço. A gente fala que é uma família, né? Porque tem bastante serviço que é Kinesis alguma coisa, Kinesis não sei o que lá. O primeiro deles é o Kinesis Data Streams. Ele é um serviço serverless, ou seja, eu não preciso cuidar de máquinas, eu não preciso subir máquinas para subir o meu streaming. Basta que eu coloque algumas configurações ali, dê o nome do meu streaming, e eu consigo, a partir daquele momento que ele estiver provisionado ali em poucos segundos, colocar o meu dado, né, escrever meu dado lá dentro e consumir meu dado lá dentro. A proposta do Kinesis, o que ele gerencia por você, né? Ele gerencia a parte de criptografia, você consegue habilitar, você não precisa gerenciar as máquinas, você consegue selecionar a aplicação, a opção ali de auto-scaling, né, caso você queira, né, que ele escale por você. Então tem bastante coisas que, se você pegasse e fizesse na mão, agora o Kinesis faz isso por você e você se foca ali no desenvolvimento da sua aplicação. Como que a gente faz para usar o Kinesis assim? Como é que eu faço para ingerir dado e colocar dado lá dentro? Tem diferentes mecanismos como eu consigo colocar o dado ali dentro. Então, eu tenho agentes, eu posso usar bibliotecas para linguagem de programação, tem para várias linguagens de programação. Tem integrações com serviços também que conseguem escrever o dado lá dentro, como serviços de IoT da AWS, alguns serviços de logs, o próprio Lambda, né, que é um serviço para você rodar código também de maneira serverless. Então, tem várias maneiras como eu consigo colocar o dado ali dentro. E para consumir, como é que eu faço, né? Já para consumir, no mesmo esquema, você pode consumir ou com uma aplicação ou com várias aplicações. O legal do Kinesis, lembra que eu falei que uma das dificuldades era a alta disponibilidade, né? Então, o que ele faz quando você joga o dado lá dentro da nuvem a gente tem aquele conceito de região, né? Então, por exemplo, a gente tem a região de São Paulo, algumas regiões lá nos Estados Unidos. Dentro dessas regiões, a gente tem divisões assim que a gente chama de zonas de disponibilidade, que elas são usadas, né, principalmente para criar alta disponibilidade da sua aplicação. O Kinesis faz isso por padrão para você. Assim que você insere um dado lá dentro, ele replica esses dados em múltiplas AZs, que a gente fala, né, zonas de disponibilidade dentro da mesma região, para deixar a sua arquitetura altamente disponível ali por padrão. Então, eu vou inserir meu dado, ele vai passar por uma camada ali de autenticação, autorização, dizendo, né, se eu posso ou não colocar o dado ali dentro.
O dado vai ser, né, ele está ali altamente disponível, e aí eu posso conectar meus múltiplos consumidores. Pode ser script, pode ser uma aplicação, pode ser algum serviço gerenciado da AWS, até mesmo da família do Kinesis, que a gente vai comentar agora. Então você consegue consumir ali, de novo, sem ter que gerenciar a máquina. Aí, existe um outro serviço chamado Kinesis Data Firehose. Ele é um serviço, apesar de estar na família dos streams ali, a proposta dele é, você coloca um dado lá dentro, esse dado vai ser, a cada X tempos que você definir, ele vai jogar esse dado para algum destino. Pode ser um bucket do S3, né, um serviço de armazenamento de objetos, que é o seu Data Lake. Pode ser um serviço ali, por exemplo, o MongoDB. Pode ser o Redshift, que é um serviço de Data Warehouse. Tem várias outras conexões, como vocês podem ver aqui. Você pode decidir para onde o seu dado vai. No que ele te ajuda com o Kinesis Data Streams? Se você conectar o Firehose direto no Kinesis Data Streams, por exemplo, você consegue, sem precisar criar código, entregar diretamente o dado aonde você quer. Então, por exemplo, você pode usar o streaming para uma coisa e usar o Firehose para entregar esse dado do streaming para outras coisas também. O Firehose também é serverless, ou seja, você não precisa gerenciar máquinas para poder utilizar ele. Aí, existem alguns outros serviços de streaming também. Serviços open, né, baseados em tecnologias open source, que é o Amazon MSK. Ele é o serviço de Apache Kafka gerenciado dentro da AWS. Né? A proposta dele é que você consiga subir o seu cluster de Kafka e o MSK vai fazer toda a configuração do Kafka por você. A parte do Zookeeper, a parte de fazer o setup dos brokers, né, que são aqueles nozinhos de dados. Ele seta isso para você em poucos minutos, para que você, de novo, se foque no desenvolvimento da sua aplicação. Tem a versão serverless dele hoje também. Não está disponível em todas as regiões, mas é uma maneira de você gerenciar menos ainda a arquitetura. O MSK, o que ele gerencia por você? Você consegue, da mesma forma, colocar múltiplos produtores ali, colocar múltiplos consumidores, né, nas pontas. Ele contribui, né, para melhorar ainda mais o código ali, do código aberto, né, do Apache Kafka. E a proposta dele, de novo, você consegue habilitar a criptografia, você consegue habilitar ali a parte de logs, né, para você ter a rastreabilidade, a observabilidade da sua aplicação. E ele também gerencia a parte de patches, ele gerencia a parte de versões que você pode escolher do Kafka. De novo, que você tem que criar uma stack inteira ali de desenvolvimento só para gerenciar o Kafka por você. E aí, como é que funciona o Kafka, né? Eu acho que é legal a gente explicar um pouco como é que funciona a arquitetura do Kafka de forma geral. Porque o Kafka é bastante utilizado, né? Ele é uma arquitetura open source, se você quiser colocar numa máquina virtual, você consegue. Mas existe essa opção gerenciada, né, do MSK, que ele gerencia várias coisas por você. O Kafka, a arquitetura dele é uma arquitetura distribuída, ou seja, você vai ter vários nozinhos, né, dentro da sua arquitetura, nós de dados, que a gente chama de broker, como que a gente pode ver ali, né? E aí, quando um produtor coloca, né, quando alguém produz o dado, alguém cria o dado para o Kafka, ele escreve o dado nesse cluster, quem vai receber essas requisições vão ser os brokers, né, vão ser os nozinhos que estão ali na imagem, e aí o leitor, ele vai lá nesses brokers, ele vai lá nesses nozinhos procurar o dado que ele quer. Tem um carinha ali que chama Apache Zookeeper, que nada mais, nada menos, ele vai gerenciar a arquitetura ali das tasks, ele vai gerenciar alguns metadados para manter o cluster saudável. E aí, se a gente der uma olhada um pouco mais a fundo ali do Apache Kafka, ele utiliza... como é que ele organiza a informação, né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu quero coletar os logs dessa aplicação. Eu tenho uma aplicação de segurança que eu quero coletar os logs de segurança dessa aplicação. Você pode criar agrupamentos lógicos no que a gente fala de tópicos. Então, dentro do Kafka, quando você vai escrever o dado ali dentro, a gente chama isso de um tópico. Então, eu vou selecionar, sei lá, se for dessa aplicação X, eu vou escolher o tópico X. Se for da aplicação de segurança, eu vou escolher o tópico chamado aplicação de segurança, por exemplo. Isso me ajuda a organizar o dado ali dentro, né? E dentro desses tópicos, que é uma mera abstração só para você dividir, né, esses dados, existe o que a gente chama de partição, né? Partição em dados é basicamente eu pegar o dado em si e eu distribuir ele nos meus nós para que eu consiga ter a parte do paralelismo, a parte da distribuição, né? E aí, quando eu estou produzindo o dado, eu consigo falar para o meu produtor aonde que eu quero escrever essa partição. Eu quero que você coloque o dado nessa partiçãozinha, eu quero que você coloque o dado nessa partiçãozinha.
E por que isso? Porque na hora que você estiver lendo, né, com seus múltiplos consumidores ali, eu não vou consumir recursos de um nó só, né? Eu consigo distribuir a carga de leitura ali na minha arquitetura distribuída. O Apache Kafka já faz isso por você, né? Basta ali que você indique para o seu consumidor, né, e para o seu produtor, da onde você quer ler e da onde você quer escrever. E isso te ajuda, né, na distribuição ali das tasks, das coisas que estão acontecendo dentro do cluster. E aí, tá, eu tenho onde colocar o dado agora, mas será que tem como eu analisar coisas que tem lá dentro? Se eu quiser criar o meu código para isso, eu consigo, né, criar, sei lá, meu script aqui em Python, meu script em Java, outras linguagens aí eu consigo consumir. Mas existem alguns serviços que podem ajudar vocês a analisar o dado que está lá dentro. O primeiro deles é o Kinesis Data Analytics. Prometo que vai ser o último Kinesis que eu vou falar hoje. Tem bastante Kinesis. O Kinesis Data Analytics, ele é um serviço também, de novo, serverless, mas a proposta dele é trazer a capacidade para você de analisar os dados que estão dentro, seja do MSK, seja do Kafka, seja do Kinesis Data Streams, que eu comentei lá no começo. O que ele te traz? Ele te traz um framework chamado Apache Flink. O Flink em si, ele é um framework, né? Ele é uma tecnologia aberta, né? Open source, para você fazer agregação, processamento de coisas que estão dentro do streaming, né? Ele é otimizado ali para você fazer coisas bem rapidamente e devolver coisas, retornar resultados bem rapidamente. E aí o Kinesis Data Analytics engloba isso, né, dentro dele, para que você crie as suas aplicações. Então você consegue fazer a leitura, né, como a gente vê ali na imagem, desses streamings, consegue fazer aquele seu processamento dentro do Kinesis Data Analytics e consegue devolver esse dado para algum outro lugar. Pode ser um outro streaming, pode ser um data lake, por exemplo, dentro do Amazon S3, pode ser, enfim, tem vários conectores ali para o Flink que você consegue trazer também, que não está aqui na tela. E como é que eu faço para fazer a minha aplicação, né? Eu falei que é serverless. Eu vou criar meu código. O Flink em si, ele te permite que você use SQL, por exemplo, para fazer consultas dentro do seu streaming. Ele te permite que você crie código usando alguns operadores que eu vou falar mais para frente. E com isso, você vai criar esse código, você vai subir esse código lá no Kinesis Data Analytics, vai escolher algumas configurações e ele vai provisionar para você a aplicação rodando. E a aplicação fica rodando ali, de novo, sem que você tenha que gerenciar ali as máquinas. Você pode habilitar também auto-scaling, né, caso você queira que ele escale ali por você. E aí, está pronta a sua aplicação. Você vai, toda a parte ali de processamento, agregação que o Flink estiver fazendo, o Kinesis vai ali gerenciar. E da mesma forma, você consegue habilitar a criptografia, você consegue habilitar a parte de logs, é muito importante para a parte ali de auditoria, rastreabilidade, também, de novo, você tem que gerenciar a máquina. E aí, como é que ele faz para entregar o dado, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem de exemplo, né? Eu posso ler o dado ali, por exemplo, de um Kinesis Data Stream, da minha fonte de dados, e fazer a minha lógica ali com a Apache Flink, né? Ali dentro do meu cluster, dentro do Kinesis Data Analytics. E aí, você pode escolher não só uma saída. Se você quiser escrever no outro stream, você escreve. Nesse caso aqui, ele está escrevendo dentro do DynamoDB, que é um banco de dados não relacional para acesso do dado de baixa latência, e também do Amazon S3. Se eu quiser escrever, em outros lugares dá também. Basta você trazer os seus conectores ali, né, os pacotinhos, as dependências que você consegue. Você consegue, apesar de ser um serviço gerenciado, você consegue trazer as suas dependências customizadas também ali através dos pacotinhos das bibliotecas, né? Isso é importante, né? Às vezes você tem alguma dependência. O Flink, de forma geral, ele tem vários operadores, né, que podem te ajudar a agregar o dado, transformar o seu dado, produzir as suas métricas. Principalmente, né, se você quiser fazer alguma transformação, se você quiser fazer alguma transformação em real time ali, quiser represar o dado, ó, a cada 5 segundos eu quero agrupar esse dado e fazer uma detecção de anomalia, por exemplo. O Flink está ali, ele tem operadores para fazer isso. Mas existem outras opções, ou outra opção também, de você poder fazer análise desse tipo de dado, que é o Amazon OpenSearch. O OpenSearch, de forma geral, ele é um serviço endereçado ali para análise de dados em tempo próximo do real, para análise, principalmente é um serviço voltado para busca. O OpenSearch, ele é uma tecnologia aberta. Se vocês procurarem OpenSearch, vocês acham que ele está no GitHub, vocês conseguem contribuir também. E a Amazon incorporou isso, né? A AWS incorporou isso dentro como um serviço gerenciado para facilitar de novo toda a parte
de provisionamento do cluster, configuração, para não ter que configurar ele na mão. Ele provisiona, né? Esse serviço provisiona todo o cluster ali para você, né? As maquininhas, a configuração, a parte de rede, a parte de aplicação de patches. Você consegue habilitar as criptografias também, a parte de auditoria, observabilidade para ver se o seu cluster está saudável ou não. E aí você, de novo, você consegue focar ali na sua análise de dados. Que tipo de casos a gente coloca, né, o OpenSearch? Pesquisa de texto. Ele é uma engine muito interessante quando você, por exemplo, quer fazer pesquisa de keywords dentro ali de tópicos, quando você quer fazer pesquisa, colocar, sei lá, embutir uma pesquisa ali no seu website de algum artigo que tem lá dentro do seu site, ele consegue fazer isso também, porque dentro da cachola dele ali, né, dentro da cabeça como ele funciona, ele tem eu não vou explicar tão a fundo hoje, mas ele funciona, ele tem um esquema de indexação, né, de como que ele vai pegar o dado, salvar lá dentro dele, e ele rapidamente consegue acessar isso através desses algoritmos, que a gente fala, de indexação dentro dele. E por conta disso, você consegue utilizar, ele é bem utilizado também com dados de streaming, porque você consegue ingerir, né, você consegue salvar ali dentro um alto volume de dados e fazer análise, né, ali com os operadores dele. Ele tem alguns operadores para você fazer agrupamento em tempo real, próximo do real. E aí, você também, no final do dia, você consegue fazer o seu analytics ali. Tem dentro ali do OpenSearch, tem um carinha que chama OpenSearch Dashboards, que você consegue ingerindo os dados, por exemplo, ali do seu streaming e visualizando ali no Open Dashboards. Vocês poderiam, por exemplo, usar o Kinesis Firehose junto ali com o Kafka ou o Kinesis Data Streams para colocar esse dado dentro do OpenSearch e aí visualizar esses dados em tempo próximo do real. Seria, enfim, uma opção. Mas você consegue interagir com o OpenSearch também via API, de forma programática, né, se você quiser incluir ele nas suas APIs. E aí, eu estava falando que ele faz algumas coisas por você, né? Ele é gerenciado, como eu comentei, ele vai subir o cluster, vai configurar algumas coisas para você. Na parte de segurança, o que é interessante? A parte de patches, você consegue selecionar ali as versões do OpenSearch que você quer, né? Para ele conseguir, né, fazer o deploy disso e aplicar os patches necessários. A parte de criptografia, super importante, você consegue habilitar isso ali à distância de um clique. A parte também tem algumas certificações que ele possui, né, o serviço em si, como, por exemplo, o PCI. Ele tem integração com federação, a parte de SAML, né, para quem usa aí AD ou outras coisas afins, ele tem a parte de federação. A parte de observabilidade é bem interessante. Ele já coleta métricas, ele já coleta, logs, para que você tenha essa observabilidade e controle do que está acontecendo. Você consegue criar alertas ali dentro também, se alguma coisa está acontecendo estranha com o seu dado. E o custo controlado. Se você quiser deixar o dado numa classe de armazenamento que a gente fala quente, para consultar o seu dado ali rapidamente, você consegue. Aí, se passa o tempo, você fala, putz, não estou usando esse dado aqui, né? O que será que eu faço com ele? Existem políticas de vida que você consegue fazer dentro do OpenSearch para falar assim, olha, se esse dado não for consultado em, sei lá, 1 ano, eu quero excluir ele, quero deletar. Se eu não consultar esse dado, eu quero que você move ele para uma outra classe de armazenamento mais barata e mais fria, que a gente vai falar dele agora, que é o UltraWarm. No UltraWarm, ali dentro do OpenSearch, ele é uma camada morna, digamos assim, em que ele usa dessas políticas e usa da inteligência ali do OpenSearch para saber quando você acessa o dado, os dados mais quentes ficam no cluster e os dados mais frios, eles ficam no Amazon S3, que é um armazenamento de objetos. E ali dentro ele deixa os dados mais frios. E aí, isso te ajuda a otimizar o custo, né? Principalmente você não precisa crescer, sei lá, teras, bytes, petabytes de dados, você consegue gerenciar isso dentro do seu cluster. Como eu mencionei, o OpenSearch é uma tecnologia de comunidade aberta, vocês conseguem contribuir, né? Ele dá a base aí para o serviço do OpenSearch, né? A AWS incorporou isso, mas vocês conseguem contribuir para o projeto do OpenSearch, né? O roadmap dele é aberto também. E ele incorpora ali o Apache Lucene, né? Para pesquisa, para fazer esse motor, né, de analytics que eu comentei com vocês. E aí, por fim aqui do OpenSearch, se vocês quiserem brincar ali, se vocês tiverem alguma necessidade com Machine Learning, que hoje está ajudando muitas empresas nessas tomadas de decisão que eu comentei, vocês conseguem utilizar o Machine Learning sem ter o conhecimento de Machine Learning. Por exemplo, existem algoritmos ali prontos para você fazer a detecção de anomalias, você vê coisas interessantes que estão acontecendo com o seu dado. E aí dentro do OpenSearch Dashboards, né, você consegue fazer essa detecção e ativar ali essas opções desses modelos, né? E ele faz isso para que você consiga explorar cada vez mais o seu dado, sem a necessidade ali de você, no primeiro momento, né, ter o conhecimento
de machine learning. Isso pode te ajudar a explorar o seu dado. E aí, para entender um pouco, né, como que a gente consegue, sei lá, misturar, criar uma arquitetura com esses componentes que eu falei agora, eu passo a palavra para o pessoal da PicPay e eles vão contar um pouco da história deles para vocês. Boa. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Vamos contar um pouquinho aí da história do PicPay, de como que a gente usa essas ferramentas. E, bom, depois da aula que a Carolina nos deu. Tá baixo? Tá melhor agora? Vamos ver esse aqui. Esse aqui melhorou? Ah, gente, era o microfone. Problemas técnicos sempre acontecem, né? Mas vamos lá. Depois dessa aula que a Carol nos mostrou aí, né, de todas essas ferramentas, a gente vai aplicar, vai colocar num caso aqui do PicPay. Antes, só para dar um pouquinho de contexto de quem somos, né? PicPay é uma empresa que foi fundada lá em 2012, uma empresa brasileira de tecnologia, fundada em Vitória, né? E a primeira funcionalidade que ela trouxe no ar, né, foi para facilitar pagamentos através de QR Codes, através de imagem, né? Tá aí, inclusive, o nome, a junção de Picture Payment foi o nome, né, que surgiu para o PicPay. Depois disso, em 2015, ela foi uma empresa que começou a fazer parte do grupo JF e a partir dali teve um crescimento muito, muito acelerado. E atualmente nós somos o maior aplicativo de pagamentos do Brasil e a gente busca oferecer aí algumas facilidades para os nossos usuários, né, em 5 frentes diferentes. Frente de social, frente de carteira digital, de marketplace financeiro, de store, né, que é a lojinha de produtos digitais, lojinha de produtos físicos também, e serviços financeiros para pessoa jurídica. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso aplicativo, tem um QR Code aí para vocês baixarem o aplicativo, vocês podem procurar nas lojas também dos celulares aí, iOS e Android. E um pouquinho de números do PicPay também, né? Hoje nós contamos com mais de 30 milhões de usuários utilizando o nosso aplicativo. A gente transaciona mais de 6,8 bilhões de reais todos os meses. A gente tem mais de 5 milhões de lojas cadastradas recebendo pagamento via PicPay. E a gente hoje conta com mais de 3.600 funcionários para sustentar, para fazer com que essa roda gire, né? E com isso tudo, a gente gera muito dado aqui no PicPay. Atualmente, são mais de 500 terabytes processados todos os dias dentro da nossa companhia. E a gente tem uma equipe aqui grande para que a gente consiga organizar, para que a gente consiga fazer com que esses dados sejam utilizados, né, para gerar insights aí para o negócio. A nossa equipe de engenharia de dados, que cuida de todos esses dados, ela tem uma missão bem reforçada todas as vezes, né? Da gente construir, sustentar, evoluir um conjunto de componentes que unidos formam uma plataforma de dados com autosserviço, arquitetura distribuída, governança centralizada e padrões de interoperabilidade. Essas palavras bonitas aí para dizer também que a gente quer resolver com plataformas para entregar autonomia para as linhas de negócio do PicPay, para que elas utilizem cada vez mais dados de uma forma mais simples, né? Então é isso que a gente busca. E para isso a gente tem 2 peças-chave dentro da nossa companhia, dentro da nossa área de engenharia de dados ali, que são dois jobs ali, 2 pessoas, né? A pessoa engenheira de dados, que assim como no mercado ela tem uma missão clássica, né? Mas a gente coloca um pouquinho mais ali para ela, que é, além de ser responsável por coletar e transformar, armazenar, disponibilizar toda essa missão do engenheiro de dados, a gente gosta, né, que o nosso engenheiro de dados misture também práticas de engenharia de software, né? A gente acha que para construir uma plataforma de dados a gente precisa de robustez, a gente precisa de segurança, né? E isso são padrões de projetos, são formas de construir que a engenharia de software consegue contribuir com que essa pessoa tenha skills aí importantes para a construção de uma plataforma. E também temos o engenheiro de software. Bom, pessoal, bom dia, sou o Wagner. Pegando o link, como o Gustavo comentou, a PicPay quer construir uma plataforma de dados, né? E quando a gente pensa em plataforma, a gente precisa pensar em software, né? Então, como que a gente faz isso? Então, a peça essencial é a pessoa engenheira de software, que ele vem trazer aí padrões de projetos, ele vem disseminar aí todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação, né? Com testes unitários, testes funcionais, quando a gente pensa em microserviço, teste entre componentes, né? Então, vem prover aí também toda uma parte de monitoramento, que a gente precisa medir a saúde das aplicações, como que elas estão, né? Então, e além disso, também a gente pensa em colocar uma camada de abstração, né? Então, assim, a gente tem que construir APIs que a gente possa ter uma integração entre os serviços, né? E possa se comunicar. Então, nós temos aqui a pessoa engenheira de dados, a pessoa engenheira de software, e nossa visão é que
ter uma pessoa que tenha uma multidisciplinar, que tenha as competências de engenharia de software e as competências de engenharia de dados, para que a gente junto possa construir uma plataforma. Essa é a nossa visão. Então, voltando, quando a gente fala de plataforma, né, a gente pensa em domínios funcionais, né, a gente pensa que cada domínio funcional precisa ter a sua responsabilidade. Então, aí foram criados alguns times, né. Como a gente pode ver aqui, a gente tem o time de Event Manager, que ele faz toda a parte de governança de eventos, né? Então, ele é o gerenciador de eventos, é ele que sabe validar o evento, os metadados de eventos que ele possui. E aqui a gente tem um outro time, que é o Complex Event Process. A sigla mais fácil, simples para esse nome é CEP, é o time que eu, Gustavo, pertence. Esse time a gente vai aprofundar nosso caso com EKS, a gente aguarde cenas dos próximos capítulos. Aqui a gente tem a equipe de Data Persist, que é ser um serviço de persistência de dados, né? Então imagina que todos os dados que passarem, esses caras aí vão estar fazendo a persistência deles. Também temos o Change Data Capture, que é o CDC, né? Então toda a parte que faz todo o rastreio de todas as nossas aplicações, de todos os bancos de dados, levando as informações para a nossa camada do Lake. Temos o Resource Provider também, esse time, ele cuida de fazer todo o provisionamento, né? Então, assim, imagina, preciso provisionar um pod na AWS, preciso criar um namespace. Então, esse time tem a inteligência de provisionar recursos e saber se aquele recurso ele está sendo utilizado de forma bem otimizada ou não, né? Também temos a equipe também de Workflow Manager, que ele acaba fazendo aí o workflow, um pipeline, o passo a passo para a execução de alguns jobs. Também temos o domínio funcional, que é o time de Schedule. Esse time tem aí a ideia de trazer um agendamento, né, que seja recorrente ou frequente de jobs para execução. E também temos a equipe de Data Support, que na verdade seria a equipe de sustentação, né? Alguém tem que estar olhando para aqueles sistemas que estão em produção e aí tomando as ações necessárias, né? E também temos o time de staff de arquitetura. Esse time tem a apoiar nossos domínios funcionais, né? Com desenho de solução, ajudar a desenvolver o código, né? Padrões de projetos também. E também temos o Staff Clause, que esses aí já ajudam também dentro dos domínios funcionais, como também eles navegam pelas unidades de negócio, aí, podendo ajudar a parte de produto a ter as definições corretas, né? E com tudo isso, essas áreas funcionando, integradas, conversando, a gente aí consegue receber várias informações de APIs, de eventos, de banco de dados, onde a gente consegue transformar isso em dashboards, a gente consegue levar isso para as unidades de negócio, criar seus KPIs aí que pode ajudar a empresa a seguir a estratégia. E é isso. Juntos aí com todos esses domínios a gente consegue seguir e construir essa plataforma. Boa. E entrando um pouquinho mais a fundo do que é Complex Event Processing, né? A nossa squad, pode ficar contigo, a nossa squad de CEP, né? O que a gente faz? A gente oferece para as linhas de negócio do PicPay uma publicação de serviços para que eles utilizem nossas APIs para que haja processamento de eventos em tempo real, né? E aí, o que é um evento, né? Evento é como se fosse um registro de algo que aconteceu num sistema. Por exemplo, no aplicativo do PicPay, a gente tem, sei lá, um botão lá numa tela de pagamentos que a pessoa aperta aquele botão. Um evento, ele pode ser chamado, por exemplo, botão clicado. E dentro desse evento tem algumas propriedades ali, onde você consegue dar um contexto mais ou menos do que aconteceu. Ou também pode ser um evento de sistema, por exemplo, um banco de dados disparou um backup, e aí pode ter um evento backup disparado para esse sistema, e isso também fica ali contextualizado, a gente consegue utilizar as informações e consegue levar essas informações adiante a partir desse evento. E aí o nosso time, né, ele cuida de uma plataforma, então, que faz com que haja processamento desses eventos por stream, né? Ou seja, como a Carol falou antes ali de Flink e tudo mais, nós utilizamos esses frameworks de processamento para que esse evento, enquanto ele esteja transitando, a gente consiga fazer operações em cima dele. Operações como transformação desse evento, você consegue mudar um pouco do esquema dele. Operações de agregação, por exemplo, você
consegue juntar esse evento com alguma outra informação, com algum outro evento. Operações de enriquecimento do tipo, injetar uma nova propriedade, alguma nova informação dentro desse evento para que ele tenha um pouco mais de contexto do negócio. Por exemplo, você faz um pagamento e eu preciso saber a geolocalização desse pagamento. Você consegue, a partir de uma operação de enriquecimento, injetar ali uma propriedade de geolocalização para que você tenha ali um contexto de localização geográfica para um pagamento que foi efetuado em determinado momento ali do aplicativo. Então, esse tipo de enriquecimento, esse tipo de operações, eles podem ser oferecidas, né, a partir desses frameworks de processamento em tempo real, antes mesmo desse evento ser persistido, né? Então, enquanto ele está transitando ali, navegando ali dentro dos sistemas, ele, antes mesmo de ser persistido, ele já consegue trazer essas informações adicionais a ele. E o que é legal disso aí, né? A gente consegue dar mais velocidade na entrega de dados analíticos para desenhos de negócio dessa forma, porque o dado ele já vai chegar preparado para ser consumido, preparado para ser para entregar mais valor ali para um negócio consumi-lo, né? E, gente, oportunidade de negócio que a gente consegue puxar da produção de dados em tempo real é outra camada assim que a gente consegue trabalhar com mais reforço. E aí um dos casos que a gente quer trazer aqui para vocês de processamento em tempo real é um caso de classificação de usuários com base nos dados da transação. Ou seja, imagine que aconteceu um evento, né, de transação, ou seja, tem um evento ali onde você tem os dados de pagamento, tem os dados de usuário, mas surgiu uma necessidade de a gente começar a classificar melhor esses tipos de pagamento. Então, nesse caso de uso aqui, na aquisição de um pagamento, a gente já precisa saber, no processamento desse evento, a gente já precisa saber se foi a primeira vez que aquele usuário efetuou algum pagamento dentro do nosso aplicativo. Então a gente já faz uma operação de processamento ali para entender se aquela é a primeira transação do usuário. Caso seja a primeira transação do usuário, a gente coloca essa transação para processar num modelo que consegue segmentar esse tipo de transação e dar uma nota para ela. Esse score, né, é feito para que a gente consiga otimizar o perfil daquele cliente, o perfil para que o PicPay consiga segmentar melhor ele em campanhas diferentes. Com isso, né, a gente consegue gerar uma eficiência, por exemplo, no investimento de campanhas para que determinado usuário que provavelmente não acate uma determinada campanha, ele não seja escolhido ali para ser investido. A gente consegue gerar uma eficiência ali de investimentos nesse tipo de operação a partir desse tipo de enriquecimento, desse tipo de processamento que a gente faz com os eventos de transação. E aí uma forma básica assim da gente conseguir ilustrar, né, como que isso acontece, antes mesmo de um evento ser armazenado, ele passa por uma caixinha preta, né? E essa caixinha preta meio que faz esse processamento, que faz essa injeção dessa propriedade a mais, né, que passa pelo modelo ali de scoring, onde a gente, a partir dali, consegue fazer com que o evento tenha um score também nas propriedades ali de pagamento do registro, né? E aí temos um pouquinho aqui de arquitetura desse tipo de operação. Obrigado, Gustavo. Seguindo aqui, então, aqui é a nossa porta de entrada, né? Então aqui, como eu comentei, a equipe de Event Manager, ele tem um catálogo que todos os eventos, eles entram por aqui, então são validados. Esse cara aqui fala se o evento é válido ou não, né? Que eventos são esses? Como que esses eventos chegam? Através dos nossos SDKs, né? Então imagina o dispositivo do usuário, aplicativo do PicPay, tem um SDK que se conversa com Event Manager e manda os eventos, né? Então o caso que o Gustavo trouxe do usuário fazer uma transação, ele fez uma transação no dispositivo móvel e esse evento acaba de chegar em EM, né? E aí aqui está a CEP, né? Que deveria pegar aquela transação e fazer um enriquecimento, né, adicionando o score. Só que assim, CEP não se conversa com EM, né? Então, assim, quando a gente pensa em domínios funcionais, a gente pensa que um domínio funcional não deve conhecer o outro, né? Porque esses domínios funcionais foram criados isolados, né? Nasceram todos através de APIs, né? Então a única forma deles se comunicar são através de APIs. E por isso que entra esse cara aqui, que é uma peça-chave. Esse cara é o orquestrador. Então o orquestrador, ele sabe, se um evento acaba de chegar em EM, esse evento é de transação, esse evento precisa ser enriquecido, então eu vou mandar esse evento para a CEP, né? E agora aqui eu vou passar um pouquinho de como que funciona a arquitetura de CEP.
Então a nossa arquitetura aqui, a gente pode ver que a gente utiliza o EKS, né? Então nossa stack está toda em Golang, né? Então a gente tem microserviços, tanto REST, né, que os usuários fazem configuração, como serviços de RPC, que é para dar uma velocidade e fazer o tráfego via protobuf, né? Tudo binário. Então assim, eu vou tentar dividir aqui em 2 jornadas para explicar como que acontece o evento que o Gustavo passou de transação. Então aqui a gente tem um microserviço, uma API, onde o usuário deseja criar um workflow, né? Então, o que o usuário faz? O usuário acessa e fala assim, eu quero ouvir o evento de transação. E eu quero que esse evento de transação, eles tenha um score, né? Então ele vai passar, esse score fica no banco de dados X. Ou então, esse evento de transação, eu quero agregar uma informação de geolocalização. Eu quero pegar qual que é o endereço do usuário. Então ele pode passar uma API. Então é como se o usuário configura uma receita sobre aquele evento, o que ele quer fazer. Quando ele faz isso, se cria um registro, né? Esse registro é salvo, né? E aí a gente passa para uma outra camada, que é a nossa camada de provisionamento de recurso. Nossa camada de provisionamento de recurso, a gente está utilizando o Lambda, né? Porque a gente entende que nem sempre o usuário vai estar sempre criando um workflow. Então, a partir daí, a partir desse momento a gente entende que não precisa de um serviço 24/7 fazendo isso, né? Então, a partir do momento que a gente recebe a informação do provisionamento, a gente segue com outro EKS, onde a gente começa a dividir. Então a gente tem um EKS, onde a gente faz todo o gerenciamento dos microserviços, e a gente tem um EKS só para fazer a parte de processamento de dados, que vai envolver o Apache Flink, vai envolver o Spark, vai envolver todas as tecnologias distribuídas de processamento de dados. Então esse provisionador, a gente se conversa com o EKS através de como? Como eu informei, a gente trabalha com Go, né? E como a gente sabe, o Kubernetes, ele é construído em Go, né? Então a gente tem as livrarias nativas, então é assim que a gente se interage com o Kubernetes. Então o que o provisionador faz? O provisionador vem no Kubernetes e cria um namespace. Ele cria um namespace específico desse job, que era o de transação, porque a gente quer garantir um isolamento e robustez. A partir do momento que ele cria o namespace, ele já provisiona um mini cluster do Flink, né, com Job Manager, seus Task Manager. E aqui do lado, pode ver que tem essas caixinhas pequenas. A gente está trabalhando com OpenTelemetry, né, que é fazer toda a parte de observabilidade. O que o OpenTelemetry traz para a gente? Ele traz a quebra de lock-in com o fornecedor. Então, assim, aqui no meu código Flink, Java, eu não tenho nenhuma instrumentação de observabilidade, porque esse cara aqui, eu levanto junto no mesmo pod um container onde tem um sidecar, onde ele pega essas métricas, joga para o Prometheus manda essas métricas para o Kafka, e aí eu tenho um coletor que pega essas métricas do Kafka, e aí eu posso mandar para o New Relic, posso mandar para o Datadog, posso mandar para qualquer ferramenta que eu queira, né? Então, assim, eu não fico amarrado a um fornecedor de observabilidade para que eu possa sei lá, viver junto com ele para sempre, e depois seja difícil eu sair dele e tenha que refatorar todas as minhas aplicações, né? Então, o provisionador faz todo esse serviço de provisionar todos esses recursos para a gente, e esse é a nossa jornada 1, onde o usuário teve que provisionar um workflow. E aí, voltando naquela pecinha-chave que eu comentei, que era o orquestrador, o que faz? O orquestrador, ele manda os dados do evento via gRPC para a gente, nesse microserviço ingestion, e o ingestion pega o evento, faz a validação do evento e verifica, o evento está válido? Está válido. Então eu vou criar um tópico no Apache Kafka e vou mandar esse evento. Então aqui eu tenho um evento de transação, e aqui foi provisionado um workflow que vai ler esse evento, vai bater no banco de dados e vai trazer a informação de score e vai colocar num outro tópico de saída, né? Então aqui a gente faz um enriquecimento e joga o dado para o usuário num tópico de saída, e aí novamente o orquestrador vai pegar aquela informação e vai levar onde o usuário pediu, porque a gente cria essa plataforma para dar uma autonomia para o usuário, né? Então, assim, o usuário vai poder decidir o que ele quer fazer, que dado ele quer enriquecer e onde ele quer salvar esse dado. Avançando aqui um pouquinho. Aqui, então, por que a gente utiliza o EKS, né? Porque a gente não precisa de time para manter ele, né? Ele oferece para a gente uma plataforma autogerenciada, né? A gente não precisa dar manutenção, né? A gente também, por exemplo, precisa fazer uma atualização. Putz, aparece lá para mim,
tem uma nova atualização para fazer, então a gente consegue atualizar ele com um simples clique, né? E oferece também muita integração, que a gente pode interagir com ele através de CLI, para atender as nossas demandas, através das APIs também. E hoje a gente vê que tem uma grande demanda no mercado surgindo com os operadores, né? Então tem muitos operadores do Kubernetes que a gente consegue fazer a extensão das APIs, né? Por isso que a gente está conseguindo provisionar tudo através de um simples clique em runtime, né? A gente utiliza o operador do Apache Flink, utiliza o operador do OpenTelemetry, então a gente entende que vai ser uma boa jogada aos operators do Kubernetes. É isso. É isso, gente. É assim que a gente pretende criar essa nova plataforma de dados aí do PicPay. Boa. Você está me ouvindo? Sim? Bem? Tá baixo? Tá melhor? Ah, show. Valeu. Obrigada pelos joinhas. Bom, e aí o que a gente faz com o dado? O que daria para fazer com o dado ali? O pessoal, né, criou ali a lógica de score, criou, né, a lógica da PicPay. Daria para usar machine learning. Olha só. A gente conseguiria, de dados coletados que podem ser armazenados, né, em outros locais, usar o machine learning agora para criar uma lógica de negócio nossa para enriquecer esse dado, para descobrir mais sobre esse dado. E aí, nesse sentido, muitas empresas estão utilizando machine learning, né, para tomada de decisão, para recomendações, né, de usuário. Só que uma dificuldade que a gente tem visto, né, às vezes nossa, eu tenho meu dado armazenado aqui, mas aí eu quero usar machine learning, eu tenho que usar outra ferramenta lá, coisas muito separadas. Claro, funciona. Às vezes você tem que aprender, né, ali o framework que você está usando, as bibliotecas que você está usando ali para treinar o seu modelo. Mas e se tivesse mais perto de você essa capacidade de criar o machine learning? E se tivesse perto de você de ferramentas que você já utiliza no dia a dia o machine learning? Será que seria mais fácil, né, para você desenvolver a sua aplicação, para você já integrar, né, no mundo ali que você está oferecendo das suas APIs, por exemplo? Então, para que tipo de coisa a gente poderia usar, né, o machine learning? Recomendações personalizadas, tem o nosso catálogo de produto ali, a gente poderia fazer recomendações de produto, análise de métricas de negócio, né, super importante ali para a gente saber se o nosso negócio está saudável ou não, a parte de previsão, né, de preço. E aí, como que a gente consegue trazer o machine learning para perto, né, da aplicação, para perto da onde a gente está consultando o dado ali, para a gente conseguir incluir isso nas nossas APIs, incluir isso aí no nosso pipeline de desenvolvimento. Nesse sentido, a AWS, né, escutou muitos clientes, escutou muito ali. A gente precisa dessas funcionalidades perto da onde a gente trabalha com o dado. E aí eu vou falar de alguns aqui, né? Tem inúmeros jeitos de você conseguir trabalhar com machine learning dentro, né, da AWS. A primeira delas é o SageMaker, né? Se você já tem conhecimento ali de machine learning, tem coisas dentro do SageMaker também, para quem não tem conhecimento de machine learning, coisas visuais que podem utilizar. O SageMaker, ele é um serviço para te ajudar na parte da criação do modelo, no treinamento, na manutenção disso, disponibilizar isso para produção ali, para você conseguir monitorar e ter que realimentar, às vezes você tem que retreinar o modelo para ir evoluindo conforme o tempo passa. E ele tem várias funcionalidades ali que você consegue utilizar isso e automatizar isso dentro dele. Algumas pessoas preferem código, ele tem, né, a parte ali de script, a parte das CLIs que a gente fala, né, mexer com o terminal. Ele tem algumas versões visuais ali, tem SageMaker Studio, que você consegue criar bastante desses modelos. Tem a parte de AutoML também. Então, ele está ali uma ferramenta de fim a fim para a criação dos seus pipelines. E aí, como eu falei, né? Se você quiser integrar o SageMaker com a aplicação de vocês, de novo, tem API, tem as bibliotecas para cada linguagem de programação. Tem a versão também visual, né, que eu falei do estúdio, tem o Canvas hoje também ali do SageMaker, mas existem outras maneiras de vocês interagirem com o Machine Learning, principalmente próximo do seu dado, né, facilitando assim o seu desenvolvimento. Principalmente para a parte de desenvolvimento, né, se você precisa de um banco de dados relacional, existe o Aurora, né, dentro de um banco de dados relacional do RDS que a gente fala. O Aurora é um banco de dados relacional que oferece ali, né, o Postgres ou MySQL, e dentro dele você consegue utilizar ali com comandos de SQL integração com modelos ali de Machine Learning. Então você consegue usar os comandos, né, de SQL para interagir com esses modelos. Esse modelo ele pode ficar ali dentro do SageMaker, né, você consegue integrar ele com o seu banco de dados que pode ser o relacional ali a Aurora. E se você precisar de um banco, sei lá, para fazer recomendações,
fazer análise de risco, né, a relação entre as coisas, existem os bancos de grafo, né? Como, por exemplo, o Amazon Neptune. E dentro dele também você consegue utilizar ali da linguagem que ele tem, né, dos operadores para grafo, para integrar também e utilizar da própria interface ali do Neptune. Interface que eu digo, né, ali dos comandos do Neptune para fazer isso no Machine Learning. E de forma análoga, principalmente para serviço de analytics, existe hoje o Redshift, né, que é um serviço ali de Data Warehouse, que você consegue, sem sair do Redshift, utilizar do Machine Learning com os comandos ali de SQL, né, para conseguir fazer a sua previsão, poder fazer a sua regressão. Tem o Athena. O Athena, ele é um serviço serverless, né, de consulta iterativa, né, principalmente no seu Data Lake. Você consegue fazer consulta em outros lugares também, mas falando em caso específico ali do Data Lake, você consegue recuperar o dado ali para a Athena, você vai criar suas consultas de SQL padrão, e você consegue utilizar ali também de comandos, né, da SQL para integrar com o Machine Learning e ali você, né, focar no lugar para você fazer o seu desenvolvimento. Tem também a parte de análise de negócios, né, a parte de BI. Tem um serviço chamado Amazon QuickSight, que é um serviço de BI na nuvem, né? Serverless, você não precisa, você só paga por quanto você usa. Você consegue se integrar com o SageMaker ali, né, com os seus modelos customizados, mas ele tem uma camada de Machine Learning que faz a parte de detecção de anomalias, faz a parte de previsão, sem que você tenha que ter o conhecimento de Machine Learning, né, para isso. Basta ali, por exemplo, eu estou criando aqui meu dataset, arrastei ele, criei meu gráfico, tem um botãozinho ali no canto. Eu devia ter trazido uma demo, né, para mostrar ali mas você consegue colocar o botãozinho ali no canto e colocar, adicionar forecast, por exemplo, adicionar previsão. E aí, por exemplo, eu tenho minhas vendas por mês. Quanto que será que vai ser minhas vendas daqui, sei lá, daqui 3 meses? Ele consegue fazer essa previsão para você de novo, sem que eu precise ter o conhecimento ou desenvolva algum modelo de Machine Learning. E isso pode acelerar, né, principalmente ali a ampliar os insights que vocês estejam oferecendo ali, seja para o seu público interno, né, RH, financeiro, desenvolvedores, seja para os clientes ou até mesmo os clientes dos seus clientes. E aí, caso vocês queiram aprender mais sobre as coisas que a gente falou aqui hoje, né, a parte de Machine Learning, a parte de containers, né, que o pessoal comentou ali do OKS, existem cursos gratuitos que vocês podem acessar, né, através ali do QR Code, tem diferentes personas que vocês podem acessar. Tem a parte de certificações também, tem a parte de certificação ali de desenvolvimento, né, a parte das developers, tem certificação de Machine Learning, tem certificação de Analytics. Elas são uma boa oportunidade para vocês aprenderem assim como um todo, né, como é que as coisas se conversam, como é que as coisas se integram. Queria agradecer a presença do pessoal da PicPay aqui hoje, a presença de vocês também. Deixo aqui nossos contatos. Se vocês puderem responder a pesquisa pelo aplicativo, a gente vai ficar bem feliz, contar um pouco do que vocês acharam. E é isso, pessoal. Muito obrigada e bom evento para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.